Imagine-se respirando o ar puro do campo, onde cada dia é uma nova aventura e cada noite um concerto natural. Essa era a vida de Maria Souza, uma mulher que escolheu a tranquilidade do interior em vez do caos urbano. Maria não era só uma moradora do campo, ela era parte dele, com raízes tão profundas quanto as árvores que cercavam sua fazenda. Sua história é um exemplo vivo de vida familiar, laços comunitários e a essência de manter a tradição. Um tema que ressoa fortemente na busca atual pela qualidade de vida e bem-estar. Com Maria aprendemos sobre o crescimento das crianças, das plantas e da vida. Ela, que nunca buscou a vida agitada da cidade, encontrou na calmaria do campo o seu refúgio e palco para uma história de amor inesperada. Quando seu caminho cruzou com o de um jovem determinado que a ajudou com seu carro enguiçado, o destino tomou as rédeas. A conexão entre eles foi imediata e profunda, desabrochando em um romance que respeitava os costumes e nutria as tradições. Esse amor deu frutos. 2 filhas que cresceram embaladas pelo canto dos galos e adormeciam ao som dos grilos. Maria, em sua sabedoria simples e natural, ensinou-as a valorizar cada aspecto da vida no campo. Desde o respeito aos animais até a luta diária contra as pragas que ameaçavam suas colheitas. Ela compartilhava com as filhas não só o trabalho, mas também a paixão pela terra. A vida de Maria é uma tapeçaria rica em valores familiares, amor pela natureza e a importância de criar raízes. No mundo de hoje, onde tantos buscam desesperadamente por conexão e significado, a história de Maria nos lembra que, às vezes, a chave para uma vida plena está na simplicidade do lar e na proximidade com a natureza. E para aqueles que anseiam por voos mais altos, que a lição de Maria os inspire a sempre manter a essência do lar em seus corações, independentemente de onde suas asas os levem. A vida na fazenda tinha seu encanto, mas para as filhas de Maria, o brilho da cidade grande começou a ofuscar os dourados amanheceres no campo. Os anos haviam semeado nelas um anseio por mais emoção, mais festas, mais o ritmo acelerado que só uma metrópole pode oferecer. Maria e seu marido anteviam esse momento, compreendendo que o lar que construíram, por mais acolhedor que fosse, talvez não bastasse para preencher os sonhos crescentes de suas meninas. E assim, preparadas, mas com o coração apertado, viram as 2 jovens, repletas de ambições e educadas com valores sólidos, partir em busca de suas próprias histórias na selva de pedra. Lá, elas não só encontraram seus caminhos, mas floresceram no mundo do empreendedorismo, surpreendendo Maria com sua paixão pelo universo corporativo e financeiro. O sucesso delas era o orgulho dos pais, uma prova de que os valores do campo podem sim germinar em grandes conquistas na cidade. Os anos trouxeram mudanças. As meninas se tornaram mulheres influentes, mães dedicadas, mas a distância entre a fazenda e a vida urbana parecia crescer a cada dia. Maria e seu companheiro de vida percebiam a lacuna que se formava, não só em quilômetros, mas em momentos compartilhados. A fazenda, cheia de memórias, parecia grande demais e silenciosa nos dias que se arrastavam sem a visita dos netos, sem o riso e a energia que só uma família reunida pode trazer. A tecnologia, por mais avançada, não preenchia o vazio deixado pela ausência física das filhas e dos netos. Eles compreendiam os desafios, mas o coração tem suas próprias razões. A preocupação com a conexão familiar era uma sombra que discretamente se alastrava pelos seus pensamentos. Quando a doença veio, implacável, levando o marido de Maria, a realidade do isolamento se tornou mais pungente. Ele partiu como viveu, cercado pela natureza e pelo amor de Maria, que jamais deixou seu lado. A vida na fazenda continuava, entre o ciclo das estações e o trabalho do campo, mas agora com uma cadeira vazia à mesa e um silêncio que ecoava além das colinas. O coração de Maria estava mais pesado do que as nuvens antes de uma tempestade de verão. Não era só o luto pelo marido que a consumia, mas a frieza das filhas que pareciam estar mais preocupadas com a herança do que com o adeus a seu pai. As ligações esporádicas das filhas, que mais pareciam checagens rotineiras do que gestos de carinho,
deixavam Maria com uma sensação de vazio imenso. Elas, que foram criadas com tanto amor e cuidado, agora se mostravam distantes, como se a vida no campo fosse apenas uma lembrança distante. No funeral, Maria esperava, talvez contra a esperança, que a tristeza compartilhada as aproximasse. No entanto, as filhas mantiveram-se afastadas, suas presenças tão breves quanto uma sombra que passa. A indiferença delas era quase tão dolorosa quanto a perda que Maria enfrentava. Após o sepultamento, as filhas partiram, retornando apenas para a leitura do testamento, impulsionadas mais pela curiosidade do que pelo luto. Maria sabia que a riqueza verdadeira que seu marido deixou não era mensurável em propriedades ou dinheiro, mas sim nos valores e na vida que construíram juntos. E essa herança, a mais valiosa de todas, parecia ter sido esquecida pelas filhas, voltando com elas para a cidade, deixando Maria sozinha na vastidão da fazenda. No entanto, a vida às vezes surpreende com um toque de calor humano quando menos se espera. Uma vizinha, uma mulher de meia idade que ouviu falar da tristeza de Maria, decidiu estender a mão. Ela veio não com promessas vazias, mas com a genuína oferta de companhia e suporte. Num mundo onde as conexões verdadeiras são muitas vezes escassas, esse gesto simples de empatia e comunidade mostrou a Maria que, mesmo nos momentos mais solitários, ainda há esperança de encontrar solidariedade e compreensão. Em meio à solidão que costura a vida no campo, com suas manhãs nubladas e crepúsculos silenciosos, Maria encontrou em Ana Luísa mais do que uma enfermeira. Uma companheira que preencheu os espaços vazios deixados pela ausência de suas filhas. Ana Luísa, com sua expertise e mão amiga, tornou-se um farol de cuidado e atenção na vida de Maria. Ela não apenas cuidava da saúde de Maria, mas também trazia vida à casa que, sem os risos e passos das crianças, parecia ter perdido o calor. A conexão entre as duas mulheres florescia, enquanto as filhas de Maria, agora engolidas pelas demandas de suas vidas urbanas e talvez pela culpa, se distanciavam ainda mais. Maria, com uma força resiliente, persistia em seu amor pela fazenda e pelos animais que ainda mantinha, uma ponte para os dias felizes que passou ao lado do marido. Mas mesmo com o apoio de Ana Luísa, havia momentos em que o passado se aproximava de Maria com uma intensidade dolorosa. Numa tarde abafada, típica do interior, Ana Luísa encontrou Maria mergulhada em uma maré de memórias. A velha cadeira de balanço, agora desgastada pelo tempo e pelo apetite incansável dos cupins, era um trono para a nostalgia. As lágrimas de Maria, ao folhear o álbum de fotos antigas, eram o reflexo da saudade, uma saudade que às vezes a envolvia como uma neblina densa. Esses momentos de recordações eram como um portal para um passado que Maria ainda abraçava com força. Um passado que, embora nunca pudesse ser revivido, continuava a moldar cada pedaço de seu ser. E enquanto ela chorava, Ana Luísa se aproximava silenciosamente, pronta para oferecer um ombro e um ouvido, para lembrar Maria de que, embora o passado seja imutável, o cuidado e a compaixão ainda floresciam em seu presente. Ana Luísa, com a determinação de quem sabe o valor da companhia e do cuidado, olhou para Maria com uma mistura de compreensão e firmeza. A enfermeira, que já se tornara mais que uma mera assistente, mas uma verdadeira amiga, havia decidido que era hora de intervir. Dona Maria, essas memórias são preciosas, e é direito seu compartilhá-las com quem ama, ela disse, a voz cheia de calor humano e empatia. A realidade da ausência das filhas pesava sobre Maria, mas Ana Luísa, mãe ela mesma, sentia cada fibra desse abandono como se fosse com sua própria filha. Decidida, Ana Luísa esperou o momento certo, quando Maria adormecia após o almoço, para agir. Havia chegado a hora de tentar reconectar aquela família, ainda que o coração da enfermeira estivesse apreensivo sobre os limites de sua intervenção. Com as mãos trêmulas, mas guiada por uma convicção inabalável, ela discou o número de uma das filhas. Após várias tentativas sem resposta, a frustração e a preocupação se misturaram em seu pensamento. E se fosse uma emergência? O silêncio do outro lado da linha era uma resposta dolorosa.
As semanas se sucederam e a natureza mostrou sua força impiedosa com tempestades devastadoras. A chamada de emergência de Maria chegou a Ana Luísa como um sinal de alerta. Parte do teto da fazenda havia cedido sob o peso da chuva torrencial, uma calamidade temida por qualquer habitante do campo. Ao sugerir que Maria entrasse em contato com as filhas, a resposta da senhora foi um eco de resignação. Elas têm suas vidas e estão ocupadas demais, disse Maria, resignada. Para Ana Luísa, aquilo foi o estopim para uma ação mais decisiva. Ela sabia que era o momento de agir, não apenas para consertar um telhado, mas para restaurar os laços de uma família fragmentada. Com uma mistura de zelo e audácia, Ana Luísa começou a planejar um encontro, uma ponte entre o passado e o presente, entre a fazenda e a cidade, entre uma mãe e suas filhas. Era uma missão que ia além dos seus deveres de enfermeira, mas Ana Luísa sentia dentro de si que era a coisa certa a fazer. Afinal, família é o porto seguro que todos merecem, e ela estava determinada a reconstruir esse ancoradouro para Maria, custasse o que custasse. Com o passar dos dias, a fazenda de Maria se tornou um reflexo do seu próprio estado, carente de cuidados e reparos urgentes. Ana Luísa, sensível à situação e movida por um ímpeto de solidariedade, fez a difícil decisão de acolher Maria em sua própria casa, uma decisão que ressoou com compaixão e humanidade. A resistência inicial de Maria, que guardava a promessa feita ao marido de jamais abandonar a fazenda, acabou cedendo diante da necessidade e do carinho que Ana Luísa lhe oferecia. A despedida de Maria de sua casa foi carregada de uma melancolia profunda. A cada passo pelo terreno que tanto amava, cada adeus aos animais, cada olhar derradeiro para o horizonte onde o sol beijava a terra, era como se ela estivesse fechando um livro cheio de capítulos de uma vida plena e rica em amor e simplicidade. Maria, com a sabedoria que só os anos podem trazer, ensinou a todos uma lição sobre o valor do tempo, sobre como cada momento deve ser valorizado como um tesouro efêmero. A vida, no entanto, muitas vezes escreve roteiros que não podemos prever. 2 semanas após sua mudança, no exato instante em que o sol despontava no horizonte, trazendo luz a um novo dia, Maria partiu, deixando para trás a fazenda recém-reformada e o mundo que conhecia. A notícia do seu passamento foi recebida com tristeza por suas filhas, que distantes foram informadas por Ana Luísa, a enfermeira que se tornara guardiã dos últimos dias de Maria. Esse acontecimento trouxe à tona reflexões importantes. A importância do tempo, o valor da presença, o significado da família e o impacto das escolhas que fazemos. Para Ana Luísa, a perda de Maria foi um lembrete amargo do quão preciosa é cada conexão humana. E para as filhas, talvez tenha sido uma chamada para reavaliar as prioridades de suas vidas. Maria deixou este mundo como viveu nele, com simplicidade, dignidade e cercada por amor, mesmo que esse amor tivesse vindo de corações que ela não esperava. A resposta fria das filhas de Maria sobre sua presença no funeral deixou Ana Luísa perplexa. Que diferença fará se formos? Ecoava em sua mente como uma melodia desafinada, uma dissonância que contrastava fortemente com a harmonia de cuidado e dedicação que Ana Luísa havia tecido ao redor de Dona Maria. A enfermeira, transbordando de um sentimento de justiça e humanidade, não conteve suas palavras e confrontou-as com a realidade do descaso que haviam mostrado. Mas a ligação caiu, deixando um silêncio pesado e muitas perguntas sem resposta. Algumas semanas se passaram e a vida seguia seu curso. Ana Luísa, ainda envolta no luto, compartilhava momentos de aprendizado com sua filha, quando a campainha da casa soou de forma insistente. Preparada para encarar quem quer que fosse com a força de quem defende a memória de um ente querido, Ana Luísa foi surpreendida por um rosto desconhecido. Alberto, um homem que trazia consigo a seriedade dos assuntos legais, apresentou-se como advogado e portador de notícias que mudariam o curso daquela tarde. A revelação de que Maria deixara a Ana Luísa e sua família sua herança foi um choque. Maria, que em vida demonstrava uma simplicidade e humildade exemplares,
era na verdade uma das figuras mais proeminentes no cenário agrícola e tinha acumulado uma considerável fortuna. Ana Luísa, tomada pela surpresa, sentia-se dividida entre a gratidão pelo gesto generoso de Maria e a hesitação de aceitar tal legado. A enfermeira jamais havia cuidado de Maria esperando qualquer tipo de recompensa material. Seu serviço era um ato de puro altruísmo e afeto. A decisão de Maria em escolher Ana Luísa como herdeira não só recompensava a bondade e a compaixão da enfermeira, mas também lançava uma luz sobre a desconexão emocional de suas próprias filhas. A história de Maria, Ana Luísa e a inesperada herança se entrelaçavam agora, criando um novo capítulo cheio de possibilidades e responsabilidades. Era a última lição de Maria. O verdadeiro valor de uma pessoa muitas vezes se revela através de suas ações e do legado que deixa. Um legado que Ana Luísa agora carregava com respeito e uma ponta de melancolia pelo que poderia ter sido. Diante da revelação do testamento, Ana Luísa sentiu um turbilhão de emoções. Com o orçamento apertado desde que seu marido se encontrava desempregado, a herança apareceu como um farol de esperança em tempos de maré baixa. Ela via ali uma chance de prover um futuro brilhante para sua filha, de garantir uma educação de qualidade e de honrar a confiança que Dona Maria depositara nela. Profundamente tocada, Ana Luísa preparou-se para assumir a responsabilidade que vinha com a herança, uma herança que transcendia o material e se enraizava no legado de amor e respeito mútuo que havia entre ela e a falecida. A carta deixada por Maria, que Ana Luísa deveria ler para suas filhas, era o último elo de uma cadeia de aprendizado e de sentimentos que Maria queria passar adiante. Quando as filhas de Maria chegaram, carregadas de fúria e frustração, mal sabiam elas que seriam confrontadas com palavras que iriam sacudir suas percepções e, possivelmente, seus corações. Com a carta em mãos, Ana Luísa enfrentou as filhas de Maria. O documento era um testamento emocional, uma última chance para Maria transmitir uma lição valiosa. A voz de Ana Luísa, firme e clara, cortava o ar carregado de tensão. Se vocês duas estão ouvindo isso, então quer dizer que eu já não caminho mais por essa terra. As palavras de Maria, lidas por Ana Luísa, reverberavam com autoridade e carinho, um misto de repreensão e de esperança. Maria conhecia bem suas filhas, seus sonhos de grandeza, suas ambições que talvez fossem distantes dos valores que ela própria prezava. A leitura da carta foi um momento de catarse, uma oportunidade para as filhas refletirem sobre a vida que levavam e as escolhas que faziam. Para Ana Luísa, era uma confirmação de que sua bondade e seu caráter haviam sido reconhecidos e que, de alguma forma, ela era a verdadeira herdeira do espírito de Maria, não apenas de seus bens. A herança de Dona Maria se tornou mais do que uma bênção material para Ana Luísa. Tornou-se um mandato para perpetuar os valores de uma mulher que tinha uma visão clara do que era realmente importante na vida. E agora, com a carta lida e os sentimentos expostos, restava ver se as palavras de Maria seriam suficientes para plantar a semente da mudança no coração de suas filhas, ou se o legado de Maria encontraria terreno fértil apenas na vida de Ana Luísa e sua família. A leitura da carta de Dona Maria foi um ponto de virada, não só para Ana Luísa, mas também para as filhas da falecida. Ao revelar seus sentimentos finais e decisões, Maria deixou claro: ela confiava em Ana Luísa para honrar sua memória e cuidar do legado que construiu com tanto esforço. A decisão de deixar uma parte da herança para os netos, acessível apenas quando atingissem a maturidade, refletia sua esperança de que, apesar da distância emocional criada por suas filhas, ainda havia tempo para corrigir o curso e nutrir uma conexão com a próxima geração. As palavras finais de Maria, adeus e crie bem seus filhos, ressoavam como um chamado à reflexão e à mudança, incitando suas filhas a ponderarem sobre o que realmente importa na vida. A inclusão do álbum de fotos na herança funcionou como uma cápsula do tempo, materializando lembranças mais felizes e talvez inspirando um novo começo. A reação das filhas, marcada por lágrimas genuínas, sugeriu um despertar de sentimentos que talvez estivessem adormecidos, uma realidade que se fazia distante em suas vidas atuais. Ao partirem da região,
carregando consigo o peso daquele encontro, deixaram nas mãos de Ana Luísa não apenas a fazenda, mas também uma chance de renovação. Ana Luísa, agora à frente da propriedade, abraçou a oportunidade de transformar a fazenda em um lar repleto de vida e cuidado. A compra de novos animais e o investimento na beleza e prosperidade do local eram reflexos de sua gratidão e desejo de perpetuar o que Dona Maria representava. Ao se mudar com sua família para a casa que uma vez foi de Maria, Ana Luísa não só mantinha viva a memória daquela que se tornou uma figura querida, como também reescrevia sua própria história, agora entrelaçada com o legado de uma mulher que, mesmo após sua partida, continuava a influenciar e a enriquecer vidas. A vida seguiu, com a fazenda florescendo sob nova direção e a família de Ana Luísa vivendo dias mais felizes, graças à benevolência de Dona Maria. A história de cada um deles, agora mais do que nunca, estava repleta de ensinamentos sobre compaixão, legado e a importância de valorizar as relações familiares. E de alguma forma, a história de Dona Maria continuava a ser contada, não apenas em palavras ou bens deixados, mas no espírito daqueles que ela tocou com seu coração generoso.